Capítulo 4, versículo 20 diz assim: 19, vou ler do 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que o adoram, adorem em espírito, e nós vamos entender um pouco disso, o que é verdadeiramente adorar em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus estava de caminho com seus discípulos, e chegado às beiras de Samaria, ele manda que os discípulos vá ao mercadinho para comprar comida. E ele se chega ao poço de Jacó, ali tinha uma samaritana, e ele pede água àquela mulher, propositalmente, porque a Bíblia vai dizer que era necessário que Jesus fosse até Samaria. E quando Jesus chega naquele poço, ela com o balde, com a lata, ele pede água, justamente por isso ele estava com as mãos vazias, e pede água àquela mulher. E em torno da conversa, a mulher diz: por que tu falas comigo? Tu és judeu, eu sou samaritano. E ele disse: olha, eu tenho uma água que você pode beber, que você nunca mais terá sede. Essa água que você está retirando desse poço, você vai voltar a buscar, porque você vai ter necessidade outra vez. Mas eu tenho água que ninguém, bebendo dela, terá sede novamente. Jesus falou aquilo porque ali em Samaria, capital do reino norte, e dividiu Samaria de Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino sul, e Samaria capital do reino norte. E a Bíblia vai dizer que aquela cidade a qual aquela samaritana morava, Jeroboão induziu o povo a adorar um bezerro de ouro, do qual eles, seu secretismo, eles adoravam aquele bezerro de ouro. No entretanto, no reino sul, nas terras de Jerusalém, o povo adorava no Monte Sião, o próximo ao Monte Sião, ali onde Salomão fez um templo de adoração a Deus. E eles, ambas as capitais, adoravam o mesmo Deus, porém com sentidos diferentes. A Bíblia vai dizer que os judeus, adorando ao Deus Todo-Poderoso, e cria nele de todo o teu coração, mas no coração dos judeus, Jesus só era, e Deus só era o Deus dos judeus. E no coração dos samaritanos, Deus era o Deus qual eles serviam. Porque Jeroboão, enganando aquele povo, disse que o Deus qual livrou eles do Egito foi aquele bezerro de ouro. Entende uma coisa? Jesus não é aprisionado em nenhum lugar, e Jesus não é apresentado por nenhuma escultura ou forma. Por isso que a palavra vai dizer: Deus, Ele é Espírito. Espírito, Ele não fica escravo de ninguém, Ele não vai ficar logrado a imagem nenhuma. Então o que acontecia é que aquele povo entendia que adorar a Deus é da forma que Jeroboão colocou no coração deles, que adorando aquele bezerro, adoravam a Deus, o qual tirara eles do Egito. Entretanto, os judeus, os samaritanos adoravam assim, e os judeus achavam que Deus só servia aos judeus.
ali no templo de Salomão, onde estavam os sacerdotes, onde estava ali a Arca da Aliança, onde estava todo aquele contexto do qual era verdadeiramente de adoração a Deus. Mas o que Deus estava falando com aquela mulher naquele dia é que ela entendesse, nós entendamos que Deus, ele não se aprisiona a nada. Então a Bíblia vai dizer que ele, conversando com aquela mulher começa a conversar com ele, e no momento da conversa, ele manda ela convocar o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: de certo é verdade que tivesse 5 maridos e nenhum deles foram seus. E ela entendeu que Jesus era um grande profeta naquele momento. Ela captou essa mensagem. Mas o importante, igreja, é que o nosso Deus, ele não serve a nós conforme as nossas vontades, nem os nossos preceitos. Olha o que está escrito no capítulo 4, versículo 24, que é o tema da nossa pregação. O tema dessa pregação é: Deus está atrás de verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e também em verdade. Difícil é achar adoradores de Deus nesta geração, com esta, louvado seja Deus, forma de adorá-lo. Olha o que diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito, com E minúsculo. Ele não está falando do Espírito Santo, onde muitas pessoas se apegam a isso e diz que adorar a Deus em espírito é fazer coisas de dar cambalhota, fazer coisas dessa natureza na igreja. Não existe. Quando ele fala adorar Ele em espírito, é você buscar a Deus de todo o teu entendimento, fazer aquilo que provém da vontade de Deus, para que nós entendamos que é pela vontade dEle e não pela nossa. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo ali àquela samaritana? Deus não está atrelado à imagem, Deus não está submisso a nenhuma dessas imagens. Deus, ele é espírito. Da mesma forma que ele se revela para os judeus, Deus não é só, e nós vamos ver lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que Deus não é só o Deus de Israel, não é só o Deus de Jerusalém, não é só o Deus de Judá, não é só o Deus de Samaria, não é só o Deus do Brasil. Deus, ele é onipotente. Deus, ele é, louvado seja Deus, transcendental. Deus, ele é para todas as nações. Ele não está preso à imagem e não está preso a um determinado lugar, porque Ele está aqui nesse momento. Mas tão somente creia que Ele está em lugares onde eu e você não podemos estar agora. Então, meu Deus, para adorar a Ele em espírito, nós temos que entender que Ele se colocou naquela cruz, naquele Calvário, louvado seja Deus, em Gólgota, e Ele submeteu-se a ser morto, mas o corpo dele não ficou preso dentro do sepulcro, porque Ele é espírito mesmo sendo carne, e a Bíblia vai dizer que Ele saiu daquele sepulcro andando, para que eu e você venhamos entender que o nosso Deus, Ele tem poderes sobrenaturais. No livro de João, capítulo 1, ele vai dizer que Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E em João 14, se não me falha a memória, ele diz que Ele é Deus. Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é a verdadeira videira, Ele é o verdadeiro pastor. Ele é aquele que se deu por mim, por você, em todo o tempo que Jesus estava em Samaria, na Judéia, em Galileia, em Genezaré. Foi tão somente, Paulo, para mostrar a gente é diferente. Não é da forma que você pensa, não é da forma que vocês acham, não é no achismo, não é no pensamento, mas sim em uma certeza, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Ele quer que você adore a Ele em espírito, não apegado a imagens, não atrelado às coisas que os homens inventam com suas concupiscências carnais, de querer fazer cultos para Deus. Quem faz o culto é o Senhor. Nós estamos aqui tão somente para adorar a Ele.
Então, quando nós saímos de casa, já saímos no espírito de adoração. O que é que eu vou fazer na igreja hoje? Eu vou buscar o Pai, eu vou buscar o Filho, eu vou buscar o Espírito. Então ele diz: Deus é Espírito, e importa, interessa, é importante, é interessante que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Pastor, como é que eu faço isso? É quando você se doa para Jesus. É quando você não faz o seu culto, mas deixa que Jesus exerça o seu culto celestial na sua vida. É buscando a Ele de todo o teu entendimento e de coração. Aquela mulher estava ali, louvado seja Deus, submetida a um egoísmo terrível, aonde fizeram um bezerro de ouro, e ali eles adoravam, porque o rei Jeroboão disse: olha, foi esse bezerro de ouro que tirou vocês da terra do Egito, e nós não sabemos, ou melhor dizendo, sabemos que isso é uma mentira. Quem tirou aquele povo do Egito foi Yahvé. Os israelitas, os judeus, ou os homens de Jerusalém, eles acreditavam nisso, mas de uma forma errada, porque o ministério dos judeus na época era um ministério egoísta. Enquanto Jesus estava lá com aquela samaritana, eu imagino os discípulos, André, Tiago, João, Pedro, indo até aquele armazém, aquele supermercado, e nem em Shalom eles diziam, nem a paz eles davam, porque eles se achavam superior àquele povo. E era uma guerra espiritual tão grande que eles se odiavam, muitos deles, a ponto de aquela mulher dizer: por que você está falando comigo? Ela não sabia quem é que estava falando com ele. E muitas vezes Deus fala com você aí onde você está sentado, e você não entende que é Ele sussurrando em teu ouvido, que é Ele que está pegando em tua mão, que é Ele que está trazendo o seu pensamento, esse pensamento do qual você está pensando, para que você entenda que é Ele que manifesta a sua glória. É essa verdadeira adoração a Ele. Não é por um lugar onde as pessoas fazem uns cultos emotivos para trazer a tua e a minha atenção, para que nós fiquemos atrelados, apegados àquelas coisas. Não, Ele é simples. Ele chegou com aquela mulher com a simplicidade. Ele disse: ela, me dá um pouco dessa água. E quando ele chega para ela e relata algo que só ela sabia, ele diz: verdadeiramente tu és um profeta. Agora me explica aí, quem é que adora a Deus de verdade? Somos nós samaritanos ou vocês judeus? Olha o que ele diz: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, que nem aqui onde nós estamos, nem lá em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis. De fato era verdade, porque Jesus sabia que eles estavam induzindo a orar sobre aquele bezerro. E ele diz assim: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele estava ali como Salvador, o ressurreto. Ele diz assim: ó, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, louvado seja Deus, a tais que assim o adorem. Como é que nós temos adorado a Deus? Como é que nós temos visto Deus de fato em nossas vidas? Como é que nós dissemos que adoramos ao Senhor, mas vivemos de uma gangorra constante em nossas vidas? Nós temos que adorar a Deus introspectivamente, de dentro para fora, não de palavras, mas sim de ações, de entender que eu é que necessito dele e não ele necessita de mim, de entender é que ele que pode me dar a minha salvação e não eu dar a salvação a ele. Então o que ele disse àquela mulher, ela disse: olhe, portanto, se queres adorar a Deus de verdade, adora a ele em espírito. Ele não está naquele bezerro,
E ele não está preso em Jerusalém, ele não está aprisionado nesta igreja, ele não está aprisionado aí nas matas, ele não está aprisionado na igreja católica, ele não está aprisionado em igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, ele não está aprisionado em louvado seja Deus, igreja universal, na igreja internacional da graça de Deus, porque o meu Deus é livre, e por ele ser livre, ele decreta a mim e a você uma liberdade. João 8:32, e conhecereis a minha verdade. Que verdade é esta, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava dizendo àquela mulher: eu sou a verdadeira verdade, confia em mim, crê tão somente em mim, que eu posso te libertar desta prisão, deste bezerro, deste rei. Eu sou o verdadeiro pastor das ovelhas. Eu sou aquele que ninguém dá crédito, que muitos olham para mim, mas não creem naquilo que eu posso fazer e naquilo para que eu vim. Mas de fato eu retornarei para buscar a minha igreja. Infelizmente, como ele enxerga 1000 anos além de nós, ele diz: muitos são chamados. Quantos são chamados de Deus aqui? Pode levantar a mão. Mesmo você estando fora da igreja, mesmo você frio na igreja, mesmo você que nunca fez uma aliança, mas já teve o chamar de Deus. Mas só que nós nos enganamos com isso. O chamado de Deus não é suficiente. O chamado de Deus serve para todos, porque Jesus, ele mesmo diz: eu vim para todos os necessitados, todos os que estão doentes. Eu não faço acepção de pessoa, então eu chamo quantos eu quiser e entender, e a minha vontade é chamar a todos. Está lá em Pedro, porque ainda ele não voltou, 3:9 de Pedro, porque está esperando que aquelas pessoas que ainda não ouviram a tua palavra ouçam, para que se manifeste a glória do Deus Pai e ele desça. Então entende que ele diz assim: eu chamei, e você até veio, mas a escolha não depende dele, apesar que é ele que escolhe. Não depende dele, a escolha depende de mim, a escolha depende de você. Porque quando ele, o próprio João, quando ele escreve em 8:32, que conhecereis a verdade você conhece a partir do momento que você levanta a sua mão e diz: eu recebo o Senhor Jesus na minha vida como Senhor e Salvador suficiente. A verdade é quando você entende, quando o pastor ou alguma pessoa te pôs em nome de Jesus com a mão no pescoço, você crê que Jesus Cristo, ele foi crucificado pela tua vida ele derramou todo o teu sangue. Você crê? Eu creio. Mas você crê também que ao terceiro dia, ao saber no dia de Páscoa, ele ressuscitou? Você crê? Eu creio. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já foi chamado. Mas pastor, e agora? Agora o mais importante, o seu passo. É a escolha de Deus, depende de em que direção você está olhando para Ele, de que modo você está vindo para a igreja. Eu costumo dizer aqui direto, sabe, Moisés? E parece que nós vivemos em um filme, que nós estamos dentro de uma caixa de televisão, ou agora como é fácil, de smartphone, ou de uma tela de computador, que ali tem uma novela em nossa vida, que o enredo nunca vai acabar, porque se a gente quiser, a gente repete aquele filme ou aquela novela centenas de vezes. Parece que nós vamos ficar para sempre na terra. Porque nós só enxergamos a verdadeira verdade de João 8:32 é quando nós estamos em uma fase final da nossa vida. Porque toma um tiro, está ali agonizando, uma facada, ou um atropelo, um acidente de carro, como mostraram essa semana, um acidente trágico mês passado, perna do cara aqui nas costas dele, a mulher toda rasgada aqui para cima, o cidadão lá, qual é o nome que eles chamam? Não, o truque está na destra de Cristo, ou que está à esquerda de Cristo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, e estava lá agonizando, sangue caindo pela boca, meu Deus. Por quê? Porque ele sabe que naquela hora
O fio de prata que separa a vida da morte está a 1 segundo ou a 1 milésimo de segundo de tirar a sua vida e levá-lo com o espírito da morte. Então ele diz assim: a escolha depende de você. Ele deixa exemplos clássicos, as 10 virgens, e ele divide em 5 em 5. 5 eram, me ajuda, 5 eram o que é prudência? É você guardar aquilo que você tem, porque você entende que Jesus ele vai voltar. Então o que é que ele disse? Eu irei, mas eu vou voltar. E quando ele volta, como é que ele vai encontrar a tua casa? Se ele volta agora, aonde é que está o teu azeite? Se Jesus voltar agora, você vai para o céu. Por quê? Porque quando ele voltar, ou se ele voltou agora, ele não vai só encontrar você com o cálice vazio, mas ainda vai encontrar emborcado. Pastor, o que é isso? Seu coração se trancou para ele. O que é que ele diz àquela mulher? Mulher, eu não estou atrelado em nenhum bezerro de ouro, e não sou prisioneiro dos judeus. Eu sou livre. Eu vim para trazer a liberdade à sua vida. A sua vida, a sua vida, a sua vida. A liberdade é um processo, sabe, Índia? Nós contabilizamos a nossa proposta de libertação em Deus quando nós fumávamos, quando bebíamos, quando nos prostituíamos, quando mentíamos desnecessariamente, quando fazíamos coisas ilícitas. E quando nós hoje não praticamos mais esse ato, um processo já foi feito, porque eu fui chamado e entendi que isso era necessário. Mas ainda falta algo: é adorar Ele em espírito e em verdade. Tudo que nós fazemos, pagaremos um preço. Nada passará impune aos olhos dele. Quem foi que formou os juízes? Deus. Lá no tempo de Moisés, quando Moisés pediu homens para ajudar, porque eram quase 3 milhões de pessoas. Ele está demais para mim. Cuidar das viúvas, dos órfãos, cuidar dos homens aleijados, cuidar dos guerreiros. Está demais para mim. Levanta homens. Ele levanta juízes. Se você não sabe, Nicodemos era um desses juízes. Ou seja, claro, na sua geração, chama-se príncipe dos judeus, mas ele era juiz. Era o título que era dado. E ele vai até Jesus de madrugada, e quando ele encontra, rapaz, tem uma diferença entre mim e você, porque eu bem sei que o milagre que tu operas não pode ser feito pela mão de qualquer um. Tu verdadeiramente veio de Deus. Ele disse: você precisa nascer de novo. Então, quando nós fomos batizados nas águas, e quando nós entendemos um pouco, missionárias, pastora da Bíblia, aí foi o chamado. Agora precisa da excelência e escolha de Deus. Olha para cá. Você tem que virar, se pôr na dispersação do Espírito Santo, para que Ele derrame sobre você, ó, teu cálice, teu óleo, teu azeite no teu cálice. Então precisamos mudar. Precisamos ter um entendimento com Deus de uma forma que os homens estão desconstruindo, trazendo a antropocêntrica para dentro da igreja. Precisamos entender, não como os samaritanos que adoravam bezerros de ouro, e não como os judeus que achavam que Jesus, não, tu és meu, aqui de Israel tu não sai. Mas ele disse: não, eu quero ir na Bahia. Não, eu preciso ir no Brasil. Não, judeus, eu preciso ir na templo de adorar, porque lá ainda tem pessoas que carecem da minha presença. Deus, Ele está aqui por você. Deus, Ele está aqui por mim. Deus, Ele está aqui por nós. Então o momento é esse aqui, que nós estamos sentados,
que nós estamos aqui atentos, que nós estamos ouvintes, que nós estamos como espectadores. O momento é esse, Paula, sabes? O momento, a hora é essa. Não queira chegar nos momentos finais, quando estiver à beira da morte. Não queira fazer como aquele rico homem, que diz que há um abismo entre o paraíso e o inferno. E ele disse: oh, não estou aguentando. Lá ele tinha uísque, lá embaixo eu tinha vinho, lá embaixo eu tinha água, lá embaixo eu tinha dinheiro, lá embaixo eu tinha Ferrari, lá embaixo eu tinha mansão, lá embaixo eu tinha bajuladores, lá embaixo eu tinha empregado. Aqui eu não tenho nada. Pede um deles aí que vá lá embaixo então. É o momento de a gente entender, como eu digo sempre, igreja ou cenáculo, templo, é lugar de adoração a Deus. Como eu sempre digo, não é isso que nós estamos vendo aí não. Infelizmente, não é isso que nós estamos contemplando, como muitas vezes, convidado que somos ou que passemos pelas portas. Eu vejo tanta heresia, sabe? Tanta coisa errada. E o povo, infelizmente, se adequou a essa forma de adorar a Deus. Sabe? Igrejas que vocês estão, pastor não se importa, porque você faz algo de errado, e ele sabendo, ele faz com que, como se não tivesse visto. Igrejas aonde o senso de responsabilidade passa bem longe, o comprometimento com Deus está bem longe, onde você tem que dar um carro para ganhar outro, onde você tem que dar um dinheiro para ganhar mais. Aonde tem isso escrito na Bíblia, igreja? Que ele foi tão solícito com aquela mulher: me dá um pouquinho de água aí. Não. Talvez ele esteja pedindo a você hoje aquilo que você não pode dar, mas ele só chegou perto de você hoje para mostrar a você que ele pode dar isso que você precisa. Ele disse àquela mulher: eu tenho água aqui, se você beber, nunca mais você terá sede. Eu tenho água que se você beber, nunca mais você terá fome. Eu tenho água que se você beber, ainda que você morra, você viverá. Eu tenho água que se você beber, ainda que se levante contra a sua vida, eles cairão. Essa é a água da vida, fruto verdadeiro da presença do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu estava olhando hoje, Paulo? De intervalo do jornal, aí eu vi aquele programa de Domingo Faro, e pelas formas, não sou homofóbico, pelo amor de Deus, tenho muita amizade com gay, com lésbicas, não tenho nada contra isso, mas eu vi o cara: hoje vocês vão ter uma surpresa. Aí eu vi gente chorando na plateia, porque o cidadão falou aquilo. Eu vi os jurados chorando, com pessoas que estão ali cantando músicas céticas, pessoas se emocionando, perdão, mas hoje você não vê uma lágrima mais dentro da igreja. Você não vê mais uma pessoa rolando lágrima dentro da igreja, porque estão egoístas dentro da igreja. Pior, egocêntrico, que só pensa em si mesmo. Não tem mais aquele amor das igrejas primitivas. Porque muitas vezes, quando nós vemos uma situação de algum nosso irmão em Cristo passando por uma luta, não temos aquela visão de que teve na casa de Marcos, com 16 anos, um jovem que a mãe dele, junto com Maria Madalena e as outras, Tiago, André, João, estavam orando porque Pedro estava preso. Nosso irmão Pedro está preso. Convém agora que nós oremos. Não, vem cá, menino, vem cá. Igreja agora virou isso, vem cá. Olha o que virou a igreja hoje.
Fica aqui de costa para mim. De costa, fica de costa. Isso, assim, do lado dele aqui. Faz um triângulo. Assim, assim. Oh, perdão, tá certo, perdão. Assim. Quando eu sair para lá, você sai cada um pro seu lado. Um para lá e outro para lá. Essa que é a igreja de hoje, saia. Essa é a igreja de hoje. Cada um por si e Deus ainda por todos. Sabe qual é a verdade que deveria existir? Vem cá. Essa é a igreja de Deus. Essa tem que ser a igreja de Deus. Vamos rolar. Essa é a igreja de Deus. Para onde você for, nós estamos juntos. O que é que está passando com sua vida? O que é que você está necessitando? O que é que você precisa? É de uma oração? Eu vou orar. O que é que você precisa? É algo para dormir, como Davi tocou para Saul? Eu vou fazer com que você tenha um sono reparador. O que é que você precisa? E hoje se dividimos, porque ficamos egoístas, ficamos céticos. Muitos já se apostataram. E onde é que Deus entra nesse conceito? Aí ele diz: mulher, eu tenho algo que você precisa, e muito, e nenhum samaritano, nenhum judeu, nenhum prosélito, nenhum sirene, ninguém de Coríntios pode te dar. Qual é a água? Aqui a água. Essa é a água. É a minha palavra. A minha palavra é luz para os vossos pés. Então, ela diz assim no versículo 25, lê comigo. Então a mulher disse: eu sei que o Messias, abre aspas, que se chama o Cristo, fecha aspas, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse, ele está dizendo nesta noite aqui: eu o sou, eu que falo contigo. Aí, no versículo 27 vai dizer assim, ó: e nisso vieram seus discípulos e se maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Louvado seja Deus. Todavia ele disse: que perguntas? O que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Então entende uma coisa: Jesus, ele não precisa de você, mas Deus criou o mundo para ele ser adorado. Isso é fato. Deus, ele criou a terra para que houvesse adoração da terra para ele, mas de uma forma verdadeira, de uma forma aonde manifeste a glória de Deus. Porque quando nós, fazemos isso, Deus, ele não pede favor a ninguém, Viviane. Deus, ele não quer nada de ninguém, Paulo. Deus, ele quer que tão somente você o busque em espírito e em verdade, para que ele possa abrir as comportas celestial e derramar bênçãos sem medidas para a sua vida. Porque é isso que ele quer, que cada um de nós vivamos. É isso que ele quer, que cada um de nós venhamos sentir. Porque não somos nada. Daqui não levaremos nada. Essa roupa, esse relógio, esse óculos, os sapatos, nada. Você não já parou para pensar nisso não? Não levaremos nada, a não ser o nosso espírito e a nossa alma para ser apresentada a Ele. Mais uma vez, se Ele voltasse agora, noiva, como é que você estaria? Prudentes ou não? Ou estaríamos como os 10 leprosos? Perdão, os 9, porque todos foram curados, Paulo, mas só um
que voltou para agradecer a Ele. Você tem voltado para agradecer a Ele tudo que Ele tem feito por você? Você tem agradecido a Ele pelo livramento de morte que Ele te deu e você sabe? Você tem agradecido a Ele pelaquela enfermidade que estava já se agravando e hoje não existe mais? Você tem agradecido a Ele por momentos de dificuldade extremas? Ontem um rapaz estava lá em casa consertando a televisão e ele estava por aqui com cristãos. E eu comecei a, sem saber, lançar palavras. E de repente ele se sentiu à vontade de conversar comigo. Quando eu tirei uma foto para a pastora, ele estava lá sentado na sala, dei suco a ele, foi no banheiro. A pastora nem sabe, mas eu dei R$20 a mais a ele. Pelo trabalho que eu vi, trabalho complicadíssimo. E ele só fez porque foi a mão de Deus mesmo, espaço pouco, a televisão grande, tem que abrir, ele com medo de quebrar a tela. E de repente a gente começou a conversar. E ele disse: irmão, você é pastor? Eu disse: sou. Eu já tive depressão. Eu trabalhava em um determinado local, para uma microempresa, consertando televisores. De repente senti no coração de sair, buscar os meus proveitos próprios, sabe? E saí, 18 anos eu saí de lá. O homem da casa aceitou de boa, microempresário, mas a sua esposa não aceitou. E tinha uma vizinha, amiga de um parente dele, e foi lá na casa dele, amando de Deus, porque ainda existe profeta na terra, e disse a ele: olha, ele começou a investir no comércio. De repente deu uma chuva, o lugar estava molhado, era de aluguel, e molhou toda a mercadoria, com mercadorias de clientes, com televisores de clientes, e ele se viu no mundo das amarguras. Quando ligou para a mulher, dona da locatária, né, que chama? Locadora, perdão. Ela disse a ele: não, eu vou te aliviar em 5 meses. Ele, poxa, ficou menos, né? Porque 5 meses de R$600, 6 vezes 5, 30, 3 mil, não é isso? Ela disse: mas eu vou tirar 100 de cada mês. Você vai me pagar 500. Ele: pastor, deu no mesmo, estava no contrato, não podia sair. E começou a corda a apertar. E essa mulher veio em minha casa e disse: olha, Deus mandou vir aqui. A irmã conversou comigo, eu orei a Deus pela sua vida. E eu vi uma mulher pôr um trabalho de obra de macumbaria pesada na sua porta, ou na porta do seu comércio. Ele disse que as coisas começaram a decair. Ele pensou várias vezes em se matar. E não vou citar o nome da igreja. E de repente convidaram ele para ir em uma determinada igreja. Ele disse que foi. E quando ele chegou na igreja, do início até o final, é dando que se recebe. E era campanha disso, era campanha daquilo. E mandaram ele na terça. E ele, necessitado, coitado, foi na terça pensando que ia mudar. Ele: pastor, não conseguia ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei tão indignado. Primeira vez que você foi na igreja, irmão? E é o que ele recebeu de impacto. O tempo todo ainda continuei indo, umas 2 semanas. Mas teve uma hora que eu disse: não, mulher, não aguento não. Lá dentro eu vou piorar. Olha que vergonha. Aí ele saiu daquele ambiente. E ele disse que a mulher que visitou ensinou a ele a orar. Ele começou a fazer as petições dele dentro de casa. E Deus começou a ouvi-lo. Mas eu fui sincero com ele. Ele foi falar comigo: às vezes eu prefiro ficar dentro de casa, irmão, falando com Deus. Não existe. Ser muito sincero em te dizer isso. A Bíblia falava: congregai-vos. Você tem que ter um líder espiritual, porque Deus assim constituiu. Toda a autoridade emana de Deus. Quem vai ser o seu cabeça em sua casa? Porque a cabeça da minha casa sou eu.
mas quando eu vou para a igreja eu deixo de ser o cabeça, não sou o cauda, mas faço parte do corpo de Cristo, porque o cabeça da minha igreja é Jesus. Aí você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou. E nós começamos a conversar, e ele vai vir um dia aqui. Por que nós estamos vendo isso? Porque as igrejas estão perdendo seu valor e estão ganhando outros valores. Quando não é da forma de poderes aquisitivos, é na idolatria. Então nós temos que entender: aqui não existe super pastor, super missionária, super pastora, super... Não, nós não somos. Olha, se ainda nós sairmos daqui, você vier daqui para frente e começar a falar com ele, aquele que está sentado à destra de Deus, ele tão somente ergue as mãos e o milagre acontece. Não precisa de super-homem, não precisa de mulher maravilha, não precisa ficar atrás das pessoas como se fosse dela o poder, a honra e a glória. É tudo dele. O que é que ele estava falando para aquela mulher? Eu estou aqui, samaritana. Até hoje você não deu sorte na sua vida. Até hoje você não tivesse um marido que fosse teu, mas hoje chegou o eu. Porque aqui em Samaria vocês adoram de maneira errada. Eu imagino Jesus falando assim: eu não estou apegado a bezerros e nem nenhum outro animal que vocês ponham ouro sobre eles. E lá, você quer saber? Lá em Jerusalém também, eu não estou aprisionado àquele povo. Aquele povo, não sou eu que dependo deles, eles que dependem de mim. E eu tenho que ir no céu, eu tenho que voltar do céu, eu tenho que ir no sul, no norte, eu vou para onde eu quiser, porque eu quero ser adorado em espírito. Então entende, em nome de Jesus, pastor, o que é congregar, o que é adorar a Deus? Você põe sempre como um pequeno, como o irmão hoje me pegou de supetão: pastor, dá uma mensagem aí na rádio, ligeiro, por telefone. Eu fui para lá, para Filipenses. Pega aí, Carla, Paulo, pera aí, Filipenses, está com a Bíblia aberta? Filipenses capítulo 5, 2 versículo 5, aí, abre aí rapidinho. Aí eu vejo um Deus tão maravilhoso. Quiser acompanhar, nos acompanha aí. Filipenses capítulo 2, eu vou ler ligeirinho aqui. Abre aí rapidinho, se não abrir, ouça tão somente, ó Filipenses, eu vou ler daqui. Eu vou ler, Paulo, aqui, ó. E de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a mim e a você, os homens. E achado na forma de homem, humilhou-se, e a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneiramente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão nos céus e na terra, e também debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aí eu preguei aqui 3 exemplos de Cristo. Primeiro, ele diminuiu a si mesmo, não tomando forma de Deus, se fazendo como um homem. O segundo é que ele se humilhou. E o terceiro é que ele foi extremamente obediente. Em um determinado momento, no Monte das Oliveiras, ele jogado no chão, Pedro, Tiago e João dormindo, e ele separado um pouco, os outros 9 ficaram lá. E ele disse: Pai, se possível for, se for da minha vontade, aparta de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a vontade do Senhor. Aí olha o que acontece com quem se diminui, com quem não se acha, eu posso, com quem se humilha, tenho que me humilhar diante de Deus, e com quem era obediente, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente. Pastor, ele pode fazer isso comigo? Pode me exaltar, porque todo aquele que busca o Senhor em espírito
e em verdade encontrá-lo-á. Porque Ele é aquele que veio para que eu e você tivéssemos vida, não uma vida secular, mas uma vida eterna. Em João capítulo 14 ou 16, não me lembro agora, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. E olha o que ele diz antes de ele partir. Abre Atos capítulo 1 para finalizar. Olha o que ele diz no capítulo 1. Grita comigo aí, diga: eu tenho um Deus vivo. Mentira, isso é o diabo, você não é Deus não. Esse Deus aí não existe não. Repete comigo: eu tenho um Deus vivo. Ele pode todas as... Olha para aqui, o que diz Atos capítulo de número 1, versículo 8. Antes da sua ascensão, últimas palavras dele, antes dele ser erguido aos céus, mas, isso ele está falando com os discípulos: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Aí vem, tanto em Jerusalém, não só de Jerusalém, como em toda a Judéia, não só da Judéia, e Samaria, não só de Samaria, e até os confins da terra. Ele não é prisioneiro, ele não é imagem, ele não é escultura, ele é Espírito. Se você quiser, todos os dias, Paulo, se eu estiver errado, me corrija. Ele está ao nosso encontro, diante de nós. Se você quiser, todos os dias Ele enviará um anjo ao meu e ao teu favor. Se você quiser, ainda que se levantem contra a tua vida, Ele derrubará, porque mal nenhum chegará até ti, nem promessa negativa à tua tenda, porque Ele já ordenou os seus anjos. Essa é a verdadeira adoração, esse é o verdadeiro Deus, essa é a verdadeira mensagem. Esse foi o homem único entre os discípulos, ou os apóstolos, que não morreu assassinado, morreu de velhice, e teve um encontro magnífico numa ilha chamada Patmos, onde Jesus falou com ele e mostrou todo o céu a ele. É o único entre os evangelhos que reconhece Jesus como Deus. Então você está diante de um grande eu sou, o Yeshua, o Deus conosco. Agora eu vou te dizer, o que é que está te faltando? Lembrou aí que está faltando? Se está faltando na área da saúde, levanta a mão. Com educação, na área da saúde, levanta a mão. Está faltando na área do emprego, do dinheiro, levanta a mão. Se está faltando na área espiritual, levanta a mão. Se está faltando na área da alegria, levanta a mão. Deixa eu ver o que mais, deixa eu ver, me dá outra. Se está faltando na área conjugal, levanta a mão. Olha, para mim não está faltando nada, porque Ele chegou primeiro. E ainda que falte alguma coisa, Ele suprirá, não deixará faltar. O que é que te falta? Grita comigo: não me falta nada, porque Ele está comigo. E aonde Ele está, a tristeza se transforma em alegria. E aonde Ele está, a miséria se transforma em riqueza. Aonde Ele está, seus inimigos terão que ser seus amigos. Não lhe falta nada, não falta nada, não falta. Detalhe que a Bíblia não vai falar que ele nem bebe daquela água. E aquela mulher sai dali radiante, alegre, porque ela teve um encontro com o verdadeiro Deus. E ela diz no final aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Sai de onde você está, vá ter encontro com Jesus. Sai de onde você está, sabe, atrelado, encaixado. Diga: eu quero ter encontro com Jesus. Sai de mim, eu quero ter encontro com Cristo. Sai de mim, eu quero ter encontro com Jesus, porque Ele sim tem a palavra de vida. Então Ele está aqui pertinho. Ah, pastor, mas não fala que Ele está na destra de Deus. Ele é onipresente, igreja. Ele está lá e está aqui. Ele quer te ajudar. Ele quer trabalhar em teu favor. Não se apega a tudo que o homem diz, não. Aquela mulher entendeu de imediato. Não é aquilo que o rei Jeroboão falou, não. Não é isso que os judeus pensam, não. O meu Senhor, Ele é Espírito. Ele quer que você adore a Ele em espírito e em verdade. Adorar em espírito é não pôr Ele numa cruz dentro da igreja, é não fazer imagens de homens ou mulheres semelhantes a Ele. Adorar a Ele em espírito é não você imaginar que Ele só serve para você e não serve às outras pessoas. Adorar Ele em espírito é você entender que aonde você estiver, Ele está contigo. Adorar em espírito é você entender que ainda que lhe falte tudo, você diz: para mim não falta nada. E adorar em verdade é o que? Jesus diz: a verdade está aqui. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Eu sou a verdade. Não precisa fazer imagem, porque eu estou aqui. Não precisa fazer nenhum boneco, eu estou aqui vivo. E eu ainda morrerei, mas ressuscitarei ao terceiro dia. E eu viverei eternamente por você, por você, por você, por você. Eu vivo eternamente por você hoje, à destra de Deus, pleiteando as tuas causas. Você não precisa de nada. Repete comigo agora. Diga: eu não preciso de nada, porque Jesus, Ele supre todas as minhas necessidades. Agora você aplaude a Ele, porque Ele está aqui. Fica de pé agora, em nome de Jesus.